Eu queria saber, a partir de quantos anos você acha que é comum esse tipo de problema, né? Porque é um problema esse emocional. Existem alguns estudos, Rony, que mostram que a felicidade em muitos países ela funciona em formato de U invertido. O que significa? A adolescência é uma fase de diminuição geral da felicidade, porque tem todas as mudanças cerebrais, e em torno dos 45 a 55, em geral, existe uma queda grande de felicidade nessa faixa etária. Quem sobrevive chega na sabedoria e na felicidade. Quem não sobrevive se machuca e machuca os demais. Interessante isso, porque esses números, de certa forma, são gatilhos, é uma coisa emblemática, tem alguma coisa a ver com... Isso é construído socialmente. Tá. A gente não pode esquecer que depois da década de 60, começou a ocorrer um fenômeno da obsolescência. Tá. Então, o carro que era feito para durar, começou a se usar componentes mais baratos, pode ser jogado fora. Isso vai das coisas para as máquinas, para as pessoas. Recentemente até teve uma polêmica, né, de pessoas falando que mulher acima dos 40 anos não pode isso, não pode aquilo, Rony. E, na verdade, isso é construído socialmente. Existe uma hipervalorização da infância e existe, sim, um etarismo, né? Uma segregação, um preconceito, uma discriminação com pessoas acima de 45, 50, 60 anos, que estão numa fase de sabedoria, que estão numa fase em que tem muito ainda a realizar. Mas, paralelo às questões sociais de preconceito, o que acontece nessa fase? Os pais, muitas vezes, né, de um homem e de uma mulher de 40, 45, 50, muitas vezes não tem mais aquela mesma saúde. Tá. E aí o casal, ou o homem, a mulher, passa a ter que cuidar do pai e da mãe. Custo financeiro, estresse, dúvida, medos e angústias. Os filhos chegam na adolescência. Outra fonte de estresse enorme. Aumenta custo, aumenta estresse, aumenta angústia. Se a pessoa mergulha num processo de autoconhecimento, vai fazer uma terapia, vai fazer um curso de filosofia, vai ler, se abre com amigos, descobre um novo hobby, se recria, se reinventa, se ela aceita o sofrimento, ela tem uma chance de transformar a dor desta crise toda no amor, no crescimento, numa nova forma de viver. Se ela não faz isso, a tendência enorme é a pessoa se machucar. Engorda enormemente, começa a usar drogas, trai a esposa, o marido, larga o trabalho, bebe pra caramba, começa a ter prazeres consumatórios excessivos ou vícios, tela, seja lá o que for, para não se olhar. Porque dói olhar que o teu corpo já não é o mesmo, que alguns sonhos você não vai realizar. Dói olhar que, de repente, aquele marido, aquela esposa, puxa, já não tem aquela mesma conexão. Que os sonhos que você tinha para o seu filho, puxa, alguns não vão se realizar. E que algumas metas de vida você perdeu. Uau! Dói a alma. Eu estou sentindo. Mas aí é a hora da gente parar para pensar, o que a gente vai fazer com a nossa dor? Isso, o que Porque a é gente na vai fazer? dor que você vê a quantidade de canalice que tem uma pessoa. Tá. Vou te dar um exemplo. Outro dia falando com uma família que o pai, na crise da meia-idade, 52 anos, chutou o balde, começou a beber, se tornou alcoólico. E aí vem toda a culpa da esposa, dos filhos. Ah, mas é uma doença. É uma doença. Mas ele não fica alcoolizado 24 horas por dia. E aí naquelas 4 horas, 5 horas, que ele não está alcoolizado, que ele podia procurar um médico, um centro de desintoxicação, uma terapia para se tratar, ao ver o hematoma na esposa, ao ver o desespero no filho, ele não vai. E aí é o grau de canalice. Porque existe uma relação muito próxima entre a saúde mental e a canalice, Rony.
A gente pode ter ansiedade, depressão, tristeza, toque, todas as questões, e todos temos algumas, em algum grau. A nossa sociedade, a gente já conversou muito disso aqui, é uma sociedade muito doente. Agora, eu ter uma depressão, daí eu vou me tornar alcoólatra, daí eu traio minha esposa, porque eu estou na crise da meia-idade, isso são escolhas que revelam a minha canalice. Concordo. Porque se eu estou com vazio, vou me tratar. Concordo. Eu não vou abusar do outro, eu não vou bater no outro, eu não vou machucar o outro, eu não vou me viciar e virar um problema para o outro. É isso, dever. E isso Leozinho, é muito dever, sério. É dever isso. Se a gente não se trata, Rony, a gente se torna uma bomba relógio na mão de filho, na mão de pai, na mão da família. E quando eu falo canalice, é sim um desvio moral, muito sério. E eu falo isso porque, como psicoterapeuta, toda semana, algum paciente que eu atendo de 30, 40, 50 anos, que tem pais idosos, que não se cuidaram, que não cuidaram do seu dinheiro, que não tomaram providências para organizar a sua vida, se tornando um peso para os filhos. Naquela ideia camponesa de que eu pus filho para cuidar de mim. Ou o contrário. Certo. Filhos que não fizeram sua lição de casa, que não foram se tratar, que não tiveram humildade e se tornam um peso para os seus pais. Toda forma de abuso tem algo de dor e doença, sim, mas tem algo de canalice, sim, no ato de não procurar o tratamento, porque ninguém fica doente 100% do tempo. Nem a pessoa mais deprimida do mundo, nem a pessoa mais ansiosa, angustiada. Todo mundo tem aquele momento de, hoje eu acordei bem. E aí acordei bem, vou procurar ajuda.